Olá, como estão? Vocês já ouviram falar em sincronicidade? Sincronicidade é um evento que ocorre mediante uma conexão sem relação causal objetiva ou clara com um outro fenômeno. No vídeo de hoje, vamos analisar e expor dois casos de sincronicidade que foram enviados ao programa Infinitum. Reparem que muitas pessoas consideram a sincronicidade algo vulgarmente chamado de coincidência. Mas para mim, como um estudioso desse tema, é muito mais do que uma aparente mera coincidência. A sincronicidade tem a ver com alguns eventos inexplicáveis que poderiam ser considerados numa perspectiva interior e exterior, isto é, um fenômeno que ocorre fora da nossa psique, mas que é compreendido ou apreendido pela nossa psique como algo que aparentemente não tem relação de causa e efeito. Enfim, são apenas especulações que a gente coloca mediante a nossa curiosidade sobre o tema. Bem, os dois casos aos quais eu referi são simples. Um caso primeiro tem a ver com algo que um conhecido nosso observou num escritório. Ele viu um objeto que na minha opinião, representa, segundo o relato, a descrição desse objeto por parte desse amigo, representa símbolos da indústria. Havia uma bigorna, uma torquês, uma tesoura, uma roda de engenho. Era um objeto de ferro, não é? Um objeto pequeno de ferro, que, na minha opinião, creio que servia também como enfeite de uma biblioteca, enfeite de uma estante, de uma escrivaninha. E ele viu esse objeto nesse escritório e ficou muito, vamos dizer assim, admirado pela beleza estética, pelo objeto em si, como ele foi concebido. Então ele desejou muito ter o objeto. Ele conta que não teve inveja de quem tem o objeto ou do fato daquele objeto estar ali. Ele apenas desejou ter um também, aquele objeto. Pois bem, no dia seguinte, ele caminhava por uma rua e, passando em frente a um prédio, viu um homem colocando numa calçada uns objetos que eram como que para o caminhão do lixo, né, os garis recolherem aquele, vamos dizer assim, aquele conjunto de objetos descartáveis. Não era lixo orgânico, eram objetos tipo assim, pastas antigas, pedaços de cadernos, coisas de um escritório que aparentemente o dono estava descartando. Então esse nosso conhecido, ele passando pela rua, viu quando o homem, descartando aqueles objetos junto a uma lixeira, era um lixo seco, viu o mesmo objeto, num tamanho menor, mas o mesmo objeto que havia observado no escritório no dia anterior. Reparem, ele viu, então, aquele objeto que era como de enfeite de uma estante e ficou muito impressionado, se aproximou do homem que estava ali despejando aqueles objetos junto à lixeira e perguntou se ele poderia pegar aquele específico enfeite de estante, de escrivaninha, né? Aquela pequena escultura da torquês, do engenho, da bigorna, da roda de engenho, que compunham um todo, não é? Estavam todos interligados. Então ele pergunta ao homem que estava ali, jogando o lixo fora. E então o homem diz, não, pode levar, né? Eu estou aqui descartando
algo de um escritório, porque ele alugou e o rapaz deixou, o antigo dono deixou aquele material lá. Então, vejam, a sincronicidade entre o que ele vira no dia anterior e desejara profundamente, mas sem invejar, segundo ele nos relatou, e o que ele observou no dia seguinte, sendo descartado como lixo, né, numa calçada, num bairro da cidade. Então, houve uma sincronicidade entre o seu desejo, né, e pelo fato também de ser simultâneo tudo, entre um dia e outro, discorreram menos de 24 horas. Então, houve, no caso da sincronicidade, para explicá-la de modo conceitual, houve um evento que ocorreu de modo simultâneo, mediante uma conexão, veja, sem relação causal objetiva ou clara. Que conexão foi essa entre o desejo interior, na psique do nosso conhecido, e a observação no dia seguinte? Esse desejo foi intenso dele, no dia seguinte, do objeto descartado numa calçada junto à lixeira. Não é impressionante? E é um objeto raro, você não vê esse objeto, vamos dizer, de modo muito fácil. O mesmo objeto, no caso, no sentido de aquela obra de arte, aquela pequena escultura. Então, não há relação causal objetiva, clara, entre ele desejar e ver, pelo menos do ponto de vista do que podemos chamar de científico. Não há. Não foi que alguém no escritório disse: olha, você vai ver outro amanhã porque estamos descartando todos os objetos dessa natureza, essa específica escultura nos lixões, nas calçadas. Não há evidentemente nada entre ele desejar e depois ver o mesmo objeto, no caso, a mesma escultura, no dia seguinte e estar disponível para ele. Ele não apenas viu, mas ela estava sendo descartada, então era como se fosse para ele aquele objeto. Um outro caso que também nos foi enviado por e-mail é sobre uma coisa que é muito típica do brasileiro. Muitos brasileiros gostam de jogar os chamados jogos de azar nas loterias, Loteria Federal, as megas da Caixa Econômica Federal, perdão, e também popularmente o chamado jogo do bicho. Fazia uma fezinha no jogo do bicho, os diversos animais que compõem esse jogo famosíssimo criado no Rio de Janeiro. Então, nesse caso, contado por um e-mail, a pessoa disse que acordou de madrugada a 1h11. Ele, segundo relata, dorme bem, né? Deita-se 11h30 para meia-noite e dorme tranquilo, tem um sono muito relaxante. Mas nesse dia, nessa madrugada, ele acordou exatamente a 1h11. Ele olhou aquilo no relógio de cabeceira, voltou a dormir. Quando acordou, pensou novamente naquele número, naquela centena. No jogo do bicho se joga centena, milhar, conforme vocês podem verificar pesquisando. Então ele, cismado com aquilo, ele raramente jogava. Ele disse: eu vou jogar essa centena. O que é que ele fez? Ele pegou o carro dele e se deslocou. Ele mora num lugar pouco afastado e se deslocou para o centro da cidade e jogou esse número, essa centena. Só que quando ele estava entrando na loja, na casa lotérica, e fazia jogo do bicho, ele olhou o relógio, no caso um relógio de pulso, não um relógio de cabeceira do quarto dele. E quando ele olhou, era 11h01, exatamente no momento que ele pisou, né, no espaço dessa casa lotérica.
e a outra coincidência, outra sincronicidade, entre aspas, coincidência entre um evento e outro, né? O evento de 1 da madrugada e 11 minutos e agora 11 da manhã e 1 minuto. Ele então chegou para a moça e disse: olha, eu queria jogar essa centena, 111, e perguntou à moça, quanto é, não, desculpem, esse número sai muito, 111? Ela disse: já saiu algumas vezes também 1111, não só 111, mas 1111. Aí ele jogou na milhar 1111, o que se chama de milhar seca, né, na cabeça, isto é, primeiro prêmio, e jogou o número 111, o primeiro ao quinto, ele explica lá no e-mail. Então, coincidência ou sincronicidade? Nesse dia, né, ele jogou e foi para casa. Só que quando ele foi para casa e pegou o carro dele, estava voltando do centro da cidade, ele observou que havia estacionado o carro dele na única vaga que havia nessa rua. E quando ele olhou para a casa, o número da casa era 111. Ele riu e imaginou. Segundo ele conta, ele imaginou: eu acho que eu vou ganhar alguma coisa, não é? Nesse prêmio. E de fato ele ganhou. Na verdade, ele já havia verificado que ganhara quando entrou, né, às 11 horas 1 minuto e havia sido premiado, deu a milhar, deu a centena, não deu a milhar, deu 111, mas não deu 1111, ele jogou os dois. Então repare que quando ele volta, já com o prêmio na mão, ele olha para casa e está lá 111, exatamente no lugar, a única vaga onde o carro dele pôde estacionar. Então, um conjunto de sincronicidades, né? Eventos ocorrendo simultaneamente. O que é que explica isso? No caso dele, 3 eventos, né, concatenados. Agora tem um detalhe que poderíamos chamar de a cereja do bolo. Que detalhe é esse? É simples. Ele disse que havia esquecido de que jogara no bicho, né, essa centena e essa milhar. E no dia anterior à ida dele à cidade, verificar o resultado, ele também ia fazer outras coisas, segundo conta, ele disse que olhou, ele tem um sítio, que disse que olhou sobre o quiosque do sítio dele um arco-íris. O arco-íris, né, a ponta do arco-íris estava em cima do quiosque do sítio. É como se, além da conta, né, o pote do ouro, né, está, segundo as lendas da nossa infância, está sempre um pote de ouro no final do arco-íris. Então ele lembrou-se de que havia jogado quando ele viu a ponta do arco-íris em cima do quiosque, do telhado do quiosque dele. Ele mora numa região de interior, serrana. Ele achou aquilo muito bonito, né? E lembrou-se que havia jogado, né, o tal do 111. Então, reparem, outra sincronicidade aí entre ele ver o evento, não é? Um evento natural, né, do arco-íris sobre o quiosque no quintal da casa dele, lembrar-se de que jogara, né, aquele número 111, que precisava ver se realmente havia ganhado ou não. E ganhou o prêmio, né? Então, a nossa vida, na minha opinião, ela é cheia de sincronicidades, mas essas sincronicidades devemos ter o cuidado de observar qual a, vamos dizer assim, possível causalidade. Porque muitas pessoas falam, não existem casualidades, né? Existem causalidades. Então, assim, na minha opinião, a sincronicidade que ocorre, segundo o conceito, mediante uma conexão sem relação causal objetiva, não é? Pode ser que haja uma relação causal real que seja inconsciente, que tenha a ver com as energias que possamos gerar para atrair algo.
atrair algo talvez até para o bem e para o mal. Então, eu queria colocar para vocês, finalizando esse vídeo, para não torná-lo muito longo, que tentem imaginar a questão da sincronicidade nessa perspectiva de um mistério que tem a ver com um desejo interior e a possível influência que aquilo possa gerar externamente à nossa volta. Eu acho que é uma perspectiva válida para a gente estudar a questão da sincronicidade. Muito obrigado pela atenção e peço que vocês difundam o nosso canal Infinitum. E se tiverem alguma história de mistério, profecia, enigma, pode enviar para robertonumeriano@gmail.com. A gente terá o maior prazer em difundir a sua história. Se quiser manter o anonimato, o seu desejo será atendido. Não há problema nenhum quanto a isso. Desde que, claro, o relato seja também respeitoso, equilibrado, na perspectiva do que a gente adota aqui no nosso canal. E também curtam e também, caso possam, se inscrevam no nosso canal Infinito. Muito obrigado pela atenção.